Oriente-se hoje falando sobre avareza, sobre essa sensação de medo de ficar sem carinho, sem companhia. Engraçado, né? Se a gente tem medo de ficar sem carinho, sem companhia, a gente devia partir para as relações e não para as coisas. É meio contraditório a reação das pessoas. Mas eu queria falar, Yuri, porque num dos programas aqui, eu tive a alegria de estar com uma pessoa que eu não me lembro qual era a formação dela, me parece que era psicopedagoga, alguma coisa assim, e ela me falava justamente desse efeito do prazer que há na alma, que é até cientificamente comprovado, né? O hormônio que o corpo libera quando você ajuda alguém. Então, quando você adquire uma camisa nova, um carro, você tem um prazer, você tem algum, mas não se compara a quando você realmente faz uma ajuda concreta a alguém. Há diferenças na reação até física. Sim, principalmente em pessoas que são saudáveis emocionalmente, que têm essa capacidade de empatia, ou seja, de se colocar no lugar do outro e poder perceber que a sua ação de ajudar a pessoa vai gerar uma sensação tão boa onde você também vai poder sentir. Existem patologias no quais as pessoas carecem dessa capacidade, mas para a grande maioria das pessoas, você perceber esse sorriso faz com que o seu cérebro também faça a mesma reação, libere os mesmos hormônios de sertralina, dopamina, que dá essa sensação de bem-estar e faz você poder perceber e sentir como algo, como se fosse para a sua vida também. Você dá uma moedinha para uma pessoa que é um pedinte na rua, mal vestido, maltrapilho, você dá um dinheirinho que ele te pediu, e às vezes ele te dá um sorriso, ou uma reação feliz, ou uma resposta inesperada, e você está entrando no carro com alguém do seu lado, e imediatamente a gente liga o carro e ri, e comenta. Nossa, que legal, você viu a reação dele? Né? Causa em nós um impacto bom. É a mesma reação de uma mãe, de um pai, quando amam muito o filho, que abrem mão de tantas coisas da sua vida pelo filho. Então eles vão, tá precisando trocar de roupa, tudo, não, mas eu vou comprar para o meu filho. Eu abro mão de ter para mim, para o meu filho. Vamos passear, não, mas eu prefiro fazer o passeio que seja para fazer o meu filho feliz. E ela se sente bem por ver o filho estando bem. Então, vou passear, mas é passeio infantil. Eu sei, e por isso que eu quero, porque eu quero o meu filho bem. Se a gente conseguir resgatar essa sensação até nos pais, resgatar essa sensação nos cuidadores, nas pessoas em si. Então, seja a generosidade para um pobre. Mas o que eu vejo hoje, a carência da generosidade dos próprios pais com os filhos. Eu chegar de um trabalho cansado, estou estressado, mas eu doar o meu tempo para sentar e brincar com meu filho. Mas e o meu futebol? E a minha novela? É o seu filho. Vamos ser generosos. Mas existe, se a pessoa parar para ela olhar dentro de si, eu sei que é um exercício que nem todo mundo faz, mas se ela observar o prazer que um futebol dele dá e a reação que ele tem diante do sorriso do filho, a primeira vez que minha filha me chamou de pai, eu quase tive um infarto, né? Então, quando o seu filho tem uma reação, quando a pessoa ajudada, a pessoa a quem você se dedicou, né? Parece que não é que a gente espera uma correspondência, mas você investiu tanto, você deu tanto. Quando vem a resposta, te dá um impacto que é muito superior ao outro. Só que daí você falou o ponto certo. A resposta nem sempre é imediata. Sim. E aí vem o ponto onde a gente fala dos pecados, vamos falar da avareza, generosidade, onde a gente fala de tudo. Eu invisto no meu filho para ter uma resposta, às vezes, que eu vou poder perceber que esse esforço valeu a pena, quando ele tiver com 25, 30 anos de idade e vê-lo bem, com uma família, feliz, cuidador. E aí eu vou poder ter essa sensação de falar, poxa, foram 25 anos, 30 anos da minha dedicação, seja do meu trabalho para pagar isso tudo para ele, seja da minha presença, de tantos momentos que eu abri mão de prazeres imediatos para ter uma resposta. Doação, generosidade é isso. Eu abro mão de um prazer imediato, daquele dinheiro ou daquele alimento. Para receber um prazer que não é tão imediato. Que é futuro. E aí vem a doença da sociedade atual.
a gente só busca prazeres imediatos. Eu Imediatos. quero o momento, então eu quero o carro Ok. agora, eu quero não sei o que agora. E aí leva a mesquinhez, Mas a gente pode ter avareza. alternativas interessantes. Por exemplo, eu tinha um amigo que estava no adultério, traindo a mulher, e já estava viciado e só queria saber de mulheres. E ele virou para mim e falou, Laércio, o que que eu faço? Eu falei, vai para a igreja e vai visitar doente. Bom, você vai achar antagônico, mas vá para a pastoral carcerária, vá na pastoral dos idosos, vai nos vicentinos, porque a pessoa se distancia um pouco daquela compulsão e vê outras pessoas mais feridas, mais sofridas. Interessante, a minha avó, ela não ficou satisfeita, já idosa, em morar com nenhum de nós, chegou a um ponto de alugar o seu apartamento nessas casas de repouso, né? Lá ela ficou muito feliz, porque ela começou a ver o quanto as outras idosas eram muito mais sofridas que ela e o quanto a situação dela era boa. E aí ela começou a perceber quanto que ela tinha e não se dava conta, né, de saúde, de tudo. Então, existem alternativas imediatas que a gente pode fazer, né, ajudas imediatas que podem nos dar uma resposta também quando a gente está interessado numa reação. Eu acho que assim, o diálogo até que a gente vai poder criar muito aqui, até que a igreja, é exatamente isso. Essa busca de prazer imediato é algo instintivo nosso. Sim. E é onde ele falou, essa insatisfação, a gente sempre quer algo mais, isso é autopreservação. A gente sempre buscar algo para poder sobreviver. O que é a diferença de nós, humanos, para os animais? É eu poder desenvolver ao longo da vida, por isso que é desde pequeno que os pais têm que cuidar, para que quando a gente chega a uma maturidade emocional, que é por volta dos 25 anos, que é uma maturidade do nosso cérebro, dessas áreas de juízo crítico, é quando eu consigo ter comportamentos frente a esses instintos de busca de prazer imediato. E aí eu consigo inibir isso, falar, isso daria um prazer agora. Mas se eu conseguir esperar, meu prazer maior vai ser depois, de poder ajudar um outro. E aí Você eu consegui começa buscar a avaliar, isso. você começa a ponderar. Eu saio de reações instintivas para algo muito superior. Quando ele fala, tem um objetivo de vida, tem um ideal, a gente falou no primeiro bloco isso, é exatamente isso, essa maturidade, onde eu percebo que prazeres imediatos, eles vêm, acabam e eu vou precisar de outro, constantemente. Alguns são necessários para a sobrevivência, o prazer de eu comer quando eu estou sentindo muita fome, porque senão eu vou morrer. Outros, a gente pode substituir por algo que a espera vai fazer com que seja um prazer muito maior. Porque a espera de ver meu filho crescer, esse ideal de Deus, de eu poder ajudar outros sem precisar me prejudicar. Então, eu tenho que lembrar que eu também sou um filho de Deus. Então, eu preciso ter um mínimo de comida, um mínimo de vida, porque senão eu estou me prejudicando. Mas generosidade é essa capacidade de eu cuidar de mim como filho de Deus e também cuidar dos outros. Porque eu vejo pessoas que às vezes vão para outro extremo, onde vão tanto ajudar os outros, que se prejudicam, se machucam. E aí eu falo, mas você também é filho de Deus. Então você tem que estar bem e se cuidar para poder cuidar dos outros. E aí a gente chega nessa, que eu não diria que seja uma plenitude, porque sempre a gente vive com essa falta, mas nessa possibilidade de viver momentos felizes com Deus, com as pessoas, viver relacionamentos. Exato. Não, muito profundo o seu raciocínio, Yuri. Gostaria de aproveitar desta oportunidade para salientar um aspecto que pode ajudar tantas pessoas a melhorar a sua postura exatamente diante deste tema. Acontece de assistir pela televisão a manifestações de tantas outras igrejas. Não é o momento de fazer uma crítica, mas é o momento de ensinar. Às vezes notamos esta cena, uma fila de pessoas na frente do microfone e anunciando, desde que eu entrei nesta igreja, a dor de cabeça em minha crânio passou, aquele problema nas costas passou. Outro apresenta até as chaves da garagem. Olha, desde que entrei nesta igreja, acabei até ganhando na loteria e portanto, estou plenamente satisfeito. Cada um dizendo graças alcançadas, geralmente físicas. Nunca encontrei uma pessoa dizendo: me aconteceu de brigar com o meu vizinho e consegui perdoar.
Esta que é a grande diferença com a nossa igreja. Porque se você perdoa o seu vizinho, você renuncia a muitas coisas pessoais para ver a outra pessoa também novamente com um sorriso, dar aquele abraço, dar aquele aperto de mão. Esta que é a graça de Deus. Nós não podemos transformar a religião num pronto socorro humano, num pronto atendimento. Gente, é ridículo isso. Senão a gente torna também uma fonte de prazer imediato. Exato, e não se pode chegar a uma coisa desta aqui. Porque os ideais da pessoa humana são diferentes, são superiores. Deus nos deu a inteligência, a vontade e a liberdade. O passarinho, se não falava muito bem, falando dos animais, o passarinho, que foi criado inclusive antes da pessoa humana, continua construindo o seu ninho como milhões de anos atrás. E não pode modificar. Ao passo que a pessoa humana, com o uso da inteligência, da vontade e da liberdade, leva ao fenômeno que até o computador mais sofisticado, daqui a 2 meses, já é superado por um modelo mais sofisticado ainda. Isto é, o homem tem esta tendência a crescer cada vez mais. Aí a necessidade de escolher aqueles valores que são superiores a tudo que está ao nosso redor. A tentação existirá sempre, sempre, qualquer que seja o lugar que nós ocupamos na sociedade. Mas não esqueça que quanto mais nós usamos a inteligência, olhando sobretudo a pessoa humana, saberemos renunciar a tantas coisas, como uma mãe renuncia a uma roupa para comprar para o filho, né? Eu, para poder ajudar uma pessoa, posso também renunciar ao meu tempo, ao meu programa de vida, ao meu tempo livre, etc., o meu descanso noturno, quando me chamam nos hospitais, etc., porque sei que, fazendo isso, estou ajudando uma pessoa a conquistar os verdadeiros valores. Agora, o padre, o que o Yuri está colocando no sentido que a gente estava conversando, nesse sentido de estar atento, você chegar a um ponto que você está atento, essa maturidade, que você percebe o quanto foi bom aquele momento. A gente sai um pouco, ou bastante, dessa ótica de que ir visitar um doente é só uma perda. Eu vou sair do meu conforto, eu vou sair que coisa, eu tenho que ir lá agora, mas que coisa chata, mas, oh meu Deus, não sei o quê. Mas quando você vai, e quando você tem um momento, você não sabe nem o que fazer, é um momento desafiador, e você chega na frente de uma pessoa que às vezes vai morrer, né? Uma pessoa que está numa dor profunda, e você tem que dar uma palavra, e você tem que ser uma presença, aquela experiência causa no nosso interior uma reação de despertar para várias coisas, não é? E muitas vezes você sai dali impactado por uma coisa um aspecto que você nunca tinha pensado na vida. Por te leva a refletir e a reavaliar sua vida. É nesse sentido que eu dizia também de outras atividades. Porque aí você fala, nossa, como foi bom eu ter vindo aqui. Né? E para mim isso é uma generosidade, vou falar assim, deixa eu usar essa comparação, velada. Você nem quis ir, você nem imaginou que ia, e no final você é agregado de valores por ter dado. Quem dá, recebe. Então, é interessante essa reação, não é? Quando eu falava. Então, o pai, que às vezes não vai ter aquele sorriso que ele queria do filho ali na hora. Hoje as pessoas correm para o cachorrinho, porque o cachorrinho vai sempre sorrir, sempre vir abanando, e o filho nem sempre, porque o filho tem inteligência, está chateado com outra coisa, está reclamando da sua ausência, e você quer o seu sorriso imediato. Não é? Então, quando você começa a ter outras atividades, você começa a perceber como se fossem cores, né? Aqui é mais cinza, aqui é mais amarelo, aqui tem nuances dos sentimentos. Peraí. Eu estava muito fechado, eu tenho que me abrir mais. Nossa, foi bom. Então a gente é despertado nesses valores para a gente ser mais gente, que na verdade vem da generosidade. Mas aí você colocou muito bem. Nada tem só perda e só ganho. Quando eu vou visitar alguém no hospital, eu tenho que parar de olhar só para perda e olhar para o ganho também.
vai existir a perda e vai existir ganho. Isso existe em todas as ações da nossa vida. Até para um cachorrinho. Quando chega em casa, ele vem abanando. Só que se eu não ficar dando atenção para ele, ele vai uma hora vai começar a morder sofá, vai começar a estragar objetos, porque ele precisa de passeio. Eu vou ter perda de sono, porque eu vou ter que acordar mais cedo antes de trabalhar para levá-lo para passear. Só que eu posso ter um ganho do prazer de estar passeando com o meu cachorro. Então, cada escolha da nossa vida vai trazer um ganho e uma perda. E É sempre interessante estar, então, acordando qual é a perda e qual é o ganho nessa situação. Exato. Com meu filho, com meu trabalho, com o meu passeio com a esposa, com a minha conversa aqui agora. E aí eu vou aprender a lidar com os limites da vida, que eu acho que isso que a gente está se perdendo. Ele falou do computador. Perfeita essa ideia. Você vai comprar um computador, é o melhor, tudo. Eu vou ter uma perda. Eu estou investindo dinheiro, espaço da minha casa, tempo da minha vida para usar esse computador. Desde que eu tenha essa clareza, que daqui 2 meses ele já não é mais o melhor computador. Hoje as coisas são compulsivas, mudam muito rápido. E essa ideia de eu querer sempre ter o melhor, eu sempre vou viver infeliz. E aí eu não vou poder lidar com esse limite que a vida põe, de que eu nunca vou estar no melhor. Não importa quanto dinheiro, não importa quantas coisas você tem, você nunca vai ter tudo. O dia dá um limite. O dia não tem 24 horas. Deus criou o mundo de uma forma, se a gente for para essa religião, e que ensine a gente a lidar com o limite, porque ele pôs o dia com 24 horas. Então eu posso ter todo o dinheiro do mundo. A nossa energia, né? Ela tem um limite, a vida tem um limite. Então, para a gente viver uma outra vida, então as coisas que eu tenho aqui nessa vida vão ficar. Tudo na vida tem um limite, desde o dia, a nossa saúde. Até o prazer. A água. Acaba, tudo acaba. Se eu não aprender a lidar com esse limite, a gente pode colocar, infeliz. independente do tempo moderno, a avareza como essa fuga que sempre foi buscando e ao mesmo tempo não sabendo lidar com os limites. Mesmo em tempos antigos, quando não se tinha o computador, não se tinha o carro automatizado, não se tinha uma TV de plasma, mesmo assim a pessoa sempre viveu insatisfeita e nunca soube lidar com a perda. Posso resumir algumas situações, pequenas situações que podem levar a esse comportamento de avareza. Como eu já falei aqui, a falta de um carinho e um limite, a pessoa associar isso com a falta de materiais. Então, uma criança que passou por privações, pode ser até privações físicas, de alimentação, tudo, e que olhava na casa de um outro e vê ele recebendo carinho dos pais, e ele associar isso porque eles têm uma condição de vida melhor, pode levar a isso. Ou um outro extremo, uma criança que não teve limites. Então, hoje a gente vê, vai chegar Natal, uma semana antes, as crianças estão recebendo já o presente de Natal, perdeu o simbolismo. Você percebe? Não é o presente porque é o aniversário de Jesus, do nascimento. É só pelo presente. Eu não consigo ter essa espera para ter. Páscoa, estamos chegando a Páscoa aí, vai ter sempre a Páscoa nessa época do ano, e as pessoas, eu tenho pacientes que 2 meses antes da Páscoa já estão comendo ovo de Páscoa. Quer dizer, e o simbolismo do renascimento? Não, fica apenas pelo objeto em si. Quer dizer, não tem nem o limite da data. Isso. Então já perdeu o limite. Então aquela criança que eu quero, tem, também pode desenvolver essa ideia de que eu preciso ter, e aí ele não aprendeu. O limite ensina a gente a sofrer pela falta ou pela espera. Se eu não aprendo esse sofrimento, ele cria aquele medo que eu te falei, que também o medo de sempre viver pela falta. Então eu preciso ter cada vez mais, porque se faltar eu não vou saber lidar com essa dor. Então tanto a falta de limites como privações afetivas na infância podem gerar comportamentos que daí seria o excesso da avareza, que sai apenas pela necessidade. Deixa de ser aquele comportamento, a gente poderia dizer de avareza, no sentido de necessidade de ter algo, para passar para o excesso. E aí onde cai no que a igreja chama do pecado. Exato. Enquanto estou falando, Yuri, me veio na cabeça um episódio de poucos meses atrás. Eu tenho o hábito de passar o domingo, na parte da tarde, na cadeia, visitando os presos. E um dia, um domingo, ao momento, na hora de sair da cadeia, meu costume apertar a mão a todos, individualmente. Um jovem preso, na hora que apertei a mão, me puxou um pouquinho de lado e veja só o que ele me disse. Disse, padre, faz 8 meses que eu estou preso, jogado de uma cadeia para outra, e nesta semana me trouxeram para cá, porque aqui também aprontei uma, estou respondendo o processo. Em 8 meses que eu estou preso, a primeira pessoa que me aperta a mão é o Senhor. Deve ter sido o melhor domingo em 8 meses para este moço. Sem nem o nome dele. Mas só pelo gesto
de um aperto de mão. Para fazer isso, o que comporta? Uma renúncia. Domingo à tarde poderia descansar. Não, eu prefiro ir lá. A renúncia é do meu tempo, é claro. Mas quando eu penso na alegria que eu gerei com um aperto de mão, me dá uma satisfação enorme, porque eles acham que esta aqui é a filosofia de vida, também minha, como sacerdote, como cristão, como pai, como mãe, etc. Isto é, Santa Teresinha, Menino Jesus, usava muitas vezes aquela expressão: não esqueça que uma vela, quanto mais ilumina, mais se gasta. Isto é, a renúncia, né? Iluminando, porém. A nossa vida, esta aqui, é um gesto de luz constante, iluminando as pessoas, doando a alegria de um sorriso, mostrando para aquele preso que existe uma luz no final do túnel, né? Que isto é, mostrando uma esperança de dias melhores. E aí que são aqueles valores que talvez nós hoje perdemos um pouco. Sim. Por isso, como justamente você assinou, Yuri, falta ainda um mês para a Páscoa, mas já estamos comendo um ovo de Páscoa. E alguém que está de aniversário já está sonhando já no presente e companhia. Não são estes valores que satisfazem a angústia da pessoa humana. Santo Agostinho diria justamente que o meu coração só descansa quando se encontra com Deus. E isso acho que vale para todos nós. E essa experiência que o padre coloca ilustra bem tudo que a gente refletiu nesse bloco, não é? Que em toda renúncia, toda perda, tem um ganho. Tem. A gente tem que tirar um pouco os olhos só da perda e começar a focar. Existe um ganho. Qual é o ganho? O que eu tenho vivido de ganho nesse ato? Isso é lindo e isso nos alimenta, e é por isso que os santos viveram tantos ganhos. Vamos para o intervalo, a gente volta já já.